Olá a todos e sejam bem-vindos à primeira aula de exercícios da cadeira Termodinâmica 1. Os exercícios resolvidos e propostos nesta aula estão relacionados com a matéria do capítulo 1 da disciplina que aborda os conceitos fundamentais da termodinâmica. Tanto esta como as seguintes aulas de exercícios vão funcionar da seguinte forma. Primeiro, irei ler o enunciado do exercício com vocês e explicar algumas informações a reter do mesmo e por vezes algumas curiosidades. De seguida, iremos resolver o exercício passo a passo e irei explicar a razão pela qual realizamos essa mesma etapa. Por fim, depois de realizarmos todos os exercícios da aula, irei propor-vos alguns exercícios para fazerem em casa, sendo que a resolução será fornecida posteriormente. Debruçando sobre o primeiro exercício desta aula, este diz o seguinte. Os barómetros são muito utilizados na aviação para medir a altitude a que se encontram os aviões. Assim, considere que a torre de controle de um aeroporto lia um valor de 753 mm de mercúrio, enquanto que o barómetro de um avião que se encontrava a voar lia um valor de 690 mm de mercúrio. Determina a altitude a que se encontrava o avião se a massa específica do ar for igual a 1,2 kg por metro cúbico, a densidade do mercúrio for de 13,6 e a aceleração gravítica igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tendo em conta o enunciado, podemos retirar os seguintes dados. A altura do mercúrio no barómetro da torre de controle, que é igual a 753 mm. A altura do mercúrio no barómetro do avião que está a voar, que é igual a 690 mm. A massa volúmica ou massa específica do ar, que é igual a 1,2 kg por metro cúbico. A densidade do mercúrio, que é igual a 13,6 e a aceleração gravítica, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para explicar a razão de aparecer o valor da massa volúmica da água, deve-se referir que o valor da densidade do mercúrio está relacionado com a massa volúmica da água. Isto significa que, sendo a massa volúmica da água igual a 1000 kg por metro cúbico, então a massa volúmica do mercúrio é igual à densidade do mesmo a multiplicar pela massa volúmica da água. Por fim, antes de começarmos a resolução do problema, vou explicar como funciona o barómetro de mercúrio. De uma forma muito simplificada, o seu funcionamento pode ser explicado como se tivéssemos mercúrio líquido num recipiente como uma tina e um tubo de ensaio marcado em milímetros. Se a pressão atmosférica aumentar, a pressão que o ar exerce no mercúrio que está em contacto com a atmosfera é maior. Logo, o mercúrio dentro do tubo do ensaio sobe. Caso a pressão atmosférica diminua, acontece o contrário. Logo, o ar exerce menos pressão no mercúrio e, por isso, o mercúrio dentro do tubo de ensaio desce. Assim, pode-se concluir que 753 mm de mercúrio corresponde a uma pressão mais elevada do que 690 mm de mercúrio, o que significa que a pressão atmosférica lida na torre de controle é superior à pressão atmosférica lida no avião que está em pleno voo, o que faz sentido fisicamente. Começando a resolução do nosso problema, o primeiro passo está relacionado com a diferença de alturas do mercúrio no barómetro da torre de controle e no barómetro do avião. Pode-se fazer uma analogia com esta diferença de alturas, referindo que se a nossa atmosfera fosse composta por mercúrio em vez de ar, o avião e a torre de controle estariam a uma diferença de altitude de apenas 63 mm. Isto porque o mercúrio tem uma massa volúmica muito superior à do ar atmosférico. Mas como a nossa atmosfera é composta por ar, que tem uma massa volúmica muito menor que a do mercúrio, a diferença de altitudes entre o avião e a torre é muito maior. Como devem estar a perceber, a razão para termos diferenças de altitude distintas em fluidos diferentes está relacionada com as massas volúmicas desses mesmos fluidos também serem diferentes.
Assim, o próximo passo é relacionar as diferenças de altitude entre o avião e a torre de controle para ambos os fluidos, mercúrio e ar, as respectivas massas volúmicas de cada fluido e a aceleração gravítica que é a mesma tanto no avião como na torre de controle. Esta etapa é realizada pois a pressão atmosférica lida no barómetro do mercúrio tem de ser igual à pressão atmosférica exterior. Pondo em evidência a diferença de altitude no ar, que é a incógnita do nosso problema, chega-se ao resultado final de 714 metros, ou seja, o avião está a uma altitude de 714 metros em relação à torre. O segundo exercício diz o seguinte: considere um balão cujo material constituinte tem massa desprezável, cheio de hélio cuja massa específica é de 1/7 da do ar. Sabe-se que a força de impulsão pode ser dada pela seguinte equação. Considerando que a massa específica do ar é igual a 1,16 kg por metro cúbico, determine. Na linha A aceleração do balão na altura do seu lançamento se este tiver 10 metros de diâmetro e transportar duas pessoas de 70 kg cada. E na linha B, o peso máximo que o balão pode transportar. Do enunciado e da linha A, podemos retirar os seguintes dados. A massa volúmica do hélio, que é igual a 1/7 da do ar. A massa volúmica do ar, que é igual a 1,16 kg por metro cúbico. O diâmetro do balão, que é igual a 10 metros, portanto o seu raio é igual a 5 metros. A massa total das pessoas, que é igual a 140 kg, uma vez que duas pessoas com massa igual a 70 kg estão a viajar no balão. E a aceleração gravítica, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, uma vez que o balão está a voar no nosso planeta. Caso não se lembrem da equação do volume de uma esfera, esta também se encontra nos dados, uma vez que o balão é esférico. Para resolver a linha A, ou seja, para sabermos qual é que é a aceleração do balão, é necessário saber qual é que é a força resultante do nosso sistema, que é igual à força de impulsão do ar menos a força-peso do nosso sistema. Notem que na força-peso do sistema temos de considerar o peso do hélio, uma vez que no enunciado nos é dada a massa volúmica do hélio e o peso das pessoas. A massa total do sistema é também ela dada pela massa total das pessoas mais a massa de hélio que se encontra no balão. Por sua vez, a massa de hélio presente no balão é igual à massa volúmica do hélio a multiplicar pelo volume do balão, que representa todo o volume que o hélio ocupa. É necessário considerar a massa das pessoas e a massa do hélio, uma vez que o ar irá impulsionar ambas as massas. Como já foi referido antes, a força de impulsão do ar pode ser calculada através da equação dada no enunciado. Já a força-peso, também como foi referido anteriormente, está dividida em duas. O peso das pessoas, que é igual à massa das pessoas a multiplicar pela aceleração gravítica, e o peso do hélio que se encontra no balão, que é igual à massa volúmica do hélio a multiplicar pelo volume do balão, que é uma esfera, e ainda pela aceleração gravítica. Não se esqueçam, mais uma vez, que a massa volúmica do hélio é igual a 1/7 da massa volúmica do ar. Substituindo as equações da massa total do sistema, força de impulsão do ar e força-peso na equação da força resultante, colocando os valores de cada parâmetro e pondo a aceleração do sistema em evidência, chega-se ao resultado final, onde a aceleração do balão é igual a 16,4 metros por segundo ao quadrado. Tendo resolvido a linha A, passamos agora à linha B. A resolução desta linha é muito semelhante à da linha anterior. Contudo, temos de pensar ao contrário. O primeiro ponto importante a notar é que quando nos é perguntado qual o peso máximo que o balão pode transportar, estamos a perguntar qual o peso máximo que o balão pode aguentar sem cair. Assim, já estamos a dizer que a aceleração do balão, ou seja, a aceleração da força resultante, é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Caso contrário, o balão iria cair. Por fim, sendo o objetivo saber qual é que é o peso máximo que o balão pode transportar, a nossa incógnita passa a ser a força-peso relativa às pessoas. Porém, neste caso, vamos resolver como se fosse perguntado qual a massa máxima de pessoas que o balão consegue transportar.
Como podem ver, as definições das forças são iguais à linha anterior. Apenas vai mudar a nossa abordagem ao problema, uma vez que sabemos a aceleração do balão, mas não sabemos a massa de pessoas que o balão consegue transportar. Sendo a aceleração igual a 0 metros por segundo ao quadrado, então a força resultante também é igual a zero. Substituindo as equações das forças e pondo a massa das pessoas em evidência, chega-se à conclusão que no máximo o balão pode transportar 520 kg, sendo esta massa relativa somente às pessoas. Caso queiramos responder exatamente ao que é perguntado no enunciado, portanto ao peso máximo, que é uma força e não uma massa, basta multiplicar a massa total das pessoas pela aceleração gravítica. Assim, damos por terminada esta aula de exercícios da cadeira Termodinâmica 1. Espero que esta aula vos tenha sido útil e que tenham gostado. Fiquem bem e bom estudo para todos!